Após a publicação do meu último vídeo sobre os fundos imobiliários, decidi dar continuidade a esse tema. Só que dessa vez a gente vai pegar um fundo que é bem conhecido e vai fazer uma análise rápida dele para a gente poder se adequar mais como é que faz esses investimentos em fundo. Se você quer ver isso, fica aí até o final do vídeo que eu garanto que você vai gostar bastante do vídeo. Lembrando que isso aqui não se trata de uma recomendação de investimento e apenas uma forma educacional de você poder estar aprendendo a investir. Fala, investidor prático, beleza? Eu sou o Davidson e dando continuidade lá ao nosso vídeo dos fundos imobiliários, dessa vez aqui eu decidi trazer uma análise de um fundo que ele é bem conhecido, é o chamado HGLG11. Mas antes, se você não assistiu o vídeo passado sobre os fundos imobiliários, vou estar deixando aqui no card para você estar podendo assistir. E não deixa de assistir ele não, porque antes de você ver esse daqui, aquele lá é bem importante. E não se esquece, deixa o like que isso ajuda a gente pra caramba para estar fortalecendo aqui o crescimento do canal. Valeu? Primeira coisa, para encontrar alguns dados, informações sobre os fundos imobiliários, a gente tem que escolher um site. E nesse caso aqui eu escolhi o site de análise do Funds Explorer. Esse é um dos melhores sites, na minha opinião, sobre fundos imobiliários e é esse que a gente vai utilizar. Mas bora lá, HGLG11. O que é que a gente deve analisar primeiro na hora de comprar um fundo imobiliário? A primeira coisa que a gente tem que ver qual é que é o tipo desse fundo imobiliário. Como eu já expliquei no outro vídeo, existem fundos de tijolo, de papel e agora a gente tem que descobrir qual é o do HGLG. Se você for lá no Funds Explorer, logo você vai localizar que ele é um fundo imobiliário do tipo de tijolo, ou seja, é um fundo imobiliário que investe em ativos físicos. Olha, o primeiro ponto importante que a gente pode destacar aqui, que esses fundos de tijolo são fundos interessantes para investimento, porque eles são bem resilientes e não tão oscilantes quanto os fundos de papéis. Os fundos imobiliários têm essa tendência de serem menos voláteis do que as ações, e com os fundos de tijolo não é diferente, ainda mais porque eles investem em ativos físicos, o que dá ainda uma segurança maior para a gente na hora de investir. Outra coisa bastante importante é o segmento. Quando a gente vai ver, o segmento de galpões é um segmento que vem crescendo bastante nos últimos anos. Isso porque os galpões são utilizados muitas vezes para armazenar produtos de empresas que estão com estoque. Então assim, se a gente for ver, por exemplo, a Magazine Luiza, que é uma empresa do setor de varejo, que muitas das suas vendas hoje em dia se partem do e-commerce, ou seja, a venda digital. Assim como lojas Americanas, as Casas Bahia e tantas outras lojas que precisam de galpões para fazer o armazenamento. Muitas vezes essas lojas, como por exemplo a Netshoes, que agora é da própria Magazine Luiza, é uma empresa em que ela precisa de um galpão para fazer o armazenamento. A Netshoes não tem um local físico para que você possa retirar o produto, mas sim apenas a entrega virtual. O valor da cota desse fundo, hoje no dia da gravação, estava custando por volta de R$ 171 e ele está distribuindo mais ou menos 60 centavos todos os meses. Isso porque, como eu disse, os fundos imobiliários são investimentos que pagam dividendos todos os meses, independente de qual seja o fundo, seja de papel, seja de tijolo, todo mês ele é obrigado a distribuir uma parte dos seus lucros. Outra coisa que a gente tem que avaliar nos fundos, que é bastante importante, é a localização dos ativos. Além também da localização, também é necessário ver a quantidade de ativos que esse fundo possui. Vendo a imagem a seguir, a gente pode ver que o fundo é composto de 14 ativos e esses 14 ativos estão distribuídos em 4 estados diferentes aqui no Brasil. Ou seja, isso faz com que tenha uma segurança maior, pois caso um imóvel venha à falência ou ter algum problema, algum risco com ele, a gente não fique dependendo apenas dele, mas sim de outros 13 ativos que temos na composição do fundo. Outro ponto muito importante na hora de analisar os fundos é a questão da vacância. Olhando na imagem a seguir, a gente pode ver aí a vacância tanto física quanto financeira desse ativo, o HGLG11. Se a gente for olhar a vacância física e a vacância financeira do HGLG, eles foram praticamente iguais. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o ativo sempre possui uma quantidade de aluguéis parecido com o valor de devedores, ou seja, se não está alugado, obviamente você não está recebendo, e a vacância nada mais é do que isso, é a porcentagem de quanto aquele local não está ocupado, no caso da vacância física, e quanto não está sendo pago.
no caso da vacância financeira. Por último, mas não menos importante, vem aqui agora outra coisa que faz diferença na hora do investimento em fundos, que são as taxas de administração do fundo. Se tem um gestor que gera esse fundo, obviamente ele vai receber de algum lugar. O fundo não é só maravilhas. Aí a gente tem que analisar quais são as taxas. Nesse site também a gente pode encontrar lá todas as taxas que temos que pagar ao fundo. Se a gente for ver, a única taxa que a gente tem que pagar ao HGLG é a taxa de administração do fundo, que é de 0,6% ao ano. E lembrando, esse valor é sempre descontado da cota. Ou seja, a gente muitas vezes nem percebe que esse valor saiu, certo? E é compensado pelos dividendos que a gente recebe mensalmente, além de uma possível valorização da cota, porque os fundos imobiliários têm muito disso. Todo mundo pensa nos dividendos, mas eles também valorizam. Claro que os fundos imobiliários têm um caso à parte, que se você vender, você tem que pagar imposto de renda, mas de qualquer forma já está lucrando. Concluindo, o HGLG11 é um ótimo fundo para estudo. Você deve analisar esses e muitos outros indicadores que estão dispostos lá no site. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você dar uma olhadinha depois. Se gostou do vídeo, não se esquece, deixa o like e se inscreve. E para eu ver que você assistiu até o final, deixa a hashtag aqui HGLG, que aí eu vou saber que você está assistindo o vídeo todo mesmo. Eu vou ficando por aqui, um abraço.